colocar em pé para orarmos ao nosso Senhor. Pai justo, bendito e misericordioso, muito obrigado, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, ó Pai, com saúde, Senhor, disponibilidade para estarmos na Tua casa, Senhor, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Pai. Desde amanhã, Senhor, a partir do café que nós tivemos aqui em comunhão com os irmãos, o culto pela manhã, Senhor, a palavra ministrada pelo Teu servo, o irmão Alberto, ó Pai, que o Senhor continue nos abençoando agora, Senhor, com a palavra que vai ser trazida, Senhor, pelo pastor Gilberto, Pai. Tudo que venha a ser feito aqui nesta noite, Senhor, seja para engrandecer e glorificar o Teu santo nome, Pai. Que o Senhor venha receber, Senhor, os louvores com cheiro suave, Senhor. Receba a nossa adoração, Pai. E que, sinceramente, Senhor, todos os nossos movimentos, todos os nossos pensamentos sejam para honrar e glorificar o Teu santo nome. Usa o Teu servo a palavra dos nossos corações e que nós venhamos sair daqui impactados com a Tua palavra nesta noite, Pai. Em nome de Jesus que eu oro grato hoje e sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu vou passar alguns avisos. Nossa igreja, ela contribui com um trabalho muito importante, que é ajudando a Cristolândia. Nós contribuímos com o açúcar da Cristolândia. Então, melhor assim. Então, que nós continuemos com esse compromisso. Que nós continuemos com esse nosso compromisso de abençoar os irmãos da Cristolândia. O nosso compromisso é de 120 quilos de açúcar a cada mês. Então, que nós continuemos lembrando, tem a caixinha ali para colocarmos o açúcar. Esse mês ainda não foi enviado porque não completamos, né? Então, eu espero que os irmãos se recordem. Tragam durante a semana. Estiver passando aqui, ó, para ir na mamãe, na volta, chama a Rose sempre que está em casa. E aí a gente vai contabilizar para avisar o João quantos estão ainda pendentes, para a gente tentar enviar antes do final de semana, tá? Tem até domingo ainda para virar o mês, então eu creio que até domingo a gente complete esses 120 quilos. Outra fala na mesma direção é quanto a alimentos, irmãos. Nós temos irmãos precisando de alimentos, né? Às vezes eu não tenho essa falta e essa necessidade, mas temos irmãos do nosso meio que precisam. Então, irmão, que se lembrar, traga um quilinho de arroz, um quilo de feijão, um macarrão, para nós continuarmos montando cestas e enviando a esses irmãos que estão precisando. Isso não é nenhuma maneira de se exibir, nem nada. É para que nós possamos ajudar e abençoar os irmãos que estão passando por uma certa dificuldade. Às vezes, com uma cesta básica que chega, sobra o dinheiro para comprar uma mistura, sobra o dinheiro para comprar um remédio, né? E muitas vezes, porque tem a falta da cesta, os irmãos não compram um remédio, não fazem um tratamento direito, por conta dessa necessidade. E nós, como igreja, como corpo, podemos auxiliar. Então, também temos ali, lá dentro da cozinha, a caixa para colocar alimentos. Então, os irmãos se lembrem e tragam para abençoar esses irmãos. Próximo domingo, dia 27, não teremos culto pela manhã, culto convencional. Porém, temos o culto administrativo. O que é o nosso culto administrativo, irmãos? Nossa assembleia. É a primeira assembleia que nós vamos fazer após a saída do pastor Fábio. Então, nós precisamos que a igreja esteja presente para que nós possamos juntos tomar decisões, tomar o direcionamento que nós temos que tomar para o andamento da igreja, para que a igreja continue andando, para que a igreja não venha estagnar. E peço que os irmãos continuem orando, orem por essa assembleia, para que as decisões que venham ser tomadas e direcionadas por Deus, para que nós possamos sempre tomar decisões direcionadas por Deus. Então a minha oração, a oração dos irmãos faz muita diferença para esses momentos. Amém? Então, café da manhã às 8h30 é normal.
e aí às 9 horas iniciaremos a assembleia. O Lírios tem ensaio após a assembleia. Então nós vamos começar às 9 e as irmãs fiquem preparadas, né, com a garganta aquecida para fazer o ensaio. Irmãos, a reunião da diretoria dia 24/8 às 20 horas. Eu coloquei no grupo agora no final da tarde, mas eu já confirmei a presença, o Anderson já confirmou presença, Iriane por motivos particulares pode ser que ela não possa vir. Só falta a resposta do João, né? O Daniel creio que esteja, eu falei com ele de manhã, então não há impedimento para nós podermos fazer na quinta. Na sexta e no sábado eu coloquei lá no grupo o motivo de por que não podemos fazer nessas datas, ok? Então espero que a diretoria esteja presente ou se manifeste lá no grupo para que a gente possa mudar o horário adequado para todos participarem. Bom, cultos de quarta-feira, irmãos. Semana passada foi culto na direção dos homens e eu repito a minha fala da manhã. Culto na direção dos homens, mas é um culto da igreja, para toda a igreja estar presente, homens e mulheres e jovens. Quarta-feira que vem agora é na direção das irmãs, mas nós temos que estar presente. A pessoa da igreja só com irmãs aqui, correndo um risco aí de entrar um maluco qualquer aí, não ter nenhum varão aí para segurar, acompanhar as irmãs no retorno à casa. Então nós temos que estar presentes, irmãos, para que as irmãs se sintam seguras para vir adorar ao Senhor na quarta-feira. Não devemos deixar elas vir sozinhas. E na quarta-feira, os irmãos que estiveram aqui, nós conversamos e como o nosso culto ele estava meio que deixando a parte de estudo e ensino meio em aberto, a gente às vezes só fazia oração, às vezes só fazia louvor e não tinha muito ensino. Nós conversamos e tiramos um tema, pelo menos no culto dos homens, que vai ser dirigido pelos homens, nós puxamos um tema. Próxima quarta-feira, dia, se não me engano, 30/8, o tema vai ser frutos do Espírito. E aí eu convidei o pastor Francisco para que ele traga esse estudo para nós. Ele já aceitou. Então, irmãos, venham quarta-feira agora com as irmãs, e se elas também quiserem seguir esse mesmo modelo, a gente vai escolhendo temas. Não sei se toda quarta poderemos ter pastor para trazer o estudo, porque quarta-feira é o dia convencional, a maioria das igrejas batistas tem culto. Então não sabemos se podemos ter um pastor, mas temos irmãos que podem trazer estudos nas quartas-feiras. Então a igreja está livre para pedir algum tema, fala com o Anderson, fala comigo, nós vamos organizando. Amém? E de avisos são esses. Congresso das Irmãs é em setembro, que dia? 22, 23, 24. Então toda a igreja está convidada ao congresso da MCM. E a Iriane pediu para avisar que os jovens vão ter um encontro no dia 2/9, mas ela vai conversar com um grupo de jovens no grupo, vai passar as informações referentes à programação. Então, sem mais avisos, eu vou pedir para os irmãos colocarem em pé para nós lermos o texto bíblico. É o 332 do HCC. Isso. Irmãos, vai aparecer coro e vai aparecer todos. Aí toda a igreja lê essa parte. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Muitas são as aflições
Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. O meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos e de descanso. Amém? Que essa palavra venha se aplicar no nosso coração e nós venhamos fazer bom uso dela. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu convido o querigma. Antes do querigma, a Eliane tem uma palavra. Mas o querigma pode subir. Aperta o vermelhinho que eu fechei todos. Som. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Eu acredito que todos estejam felizes pela graça que o Senhor nos deu e nos conceder a oportunidade de estarmos aqui hoje, nessa noite, para cultuar o Senhor, para louvar e para compartilhar da ceia. Então, hoje, dia 20 de agosto, é comemorado o Dia do Jovem Batista. E hoje o querigma tem uma participação especial do Kadoshi. Eu queria só, antes de falar, mostrar que ontem nós estivemos lá na igreja do Aracaré com alguns jovens. Nós louvamos lá, tivemos uma participação. Pediu para mim colocar as fotos. Então, nós tínhamos lá todas essas pessoas lindas, maravilhosas que vocês estão vendo aí. Foi muito bom, porque nós encontramos com os grupos de outras igrejas, então nós tivemos essa troca. E assim, eu queria reforçar que nesse dia, que é o Dia do Jovem Batista, nós, eu vou me considerar jovem também, apesar da minha idade, eu vou me considerar jovem. Nós estamos construindo o futuro, E nós, assim, Deus já disse o que vai acontecer, que esse mundo jaz no maligno, mas nós precisamos ser luz, Os jovens que estão aqui precisam ser luz, porque principalmente hoje no mundo da internet tem muito conteúdo, muita informação, mas nós somos luz. Que informação nós vamos compartilhar? Que a internet hoje ela é parte da nossa vida. Então, não tem como dizer que não tem como usar a internet ou não viver com a internet. A gente sempre vai usar a internet. Só que o que nós precisamos entender é de que forma nós vamos usar a internet, esses recursos que nós temos hoje, para ser luz, para ser sal ou para sermos influenciados pelo mundo que jaz no maligno. Então, essa mensagem que eu queria deixar, agradecer a cada jovem que está aqui hoje, que é uma bênção nessa igreja. O Kadoshi continua firme e forte, porque nós somos a igreja de Cristo. Enquanto tiver um jovem aqui que acredita que essa igreja de Cristo e que tem convicção de que é luz e que é sal, o Kadoshi vai existir. Amém. Amém? Então, passo para você. Vamos nos colocar de pé. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o
que homem se tornou, os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis, é
E agora nós oramos ao Senhor agradecendo pela vida dele que já está ali e bem novamente em nosso meio. Nós também vamos orar agradecendo novamente a vida da Nicole, que passou por cirurgia, mas está ali. Nós oramos e o Senhor atendeu as nossas orações. Iriane, põe para nós, por favor. Vamos ler? Perto está o Senhor de todos os que me invocam, de todos os que me invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Perto está o Senhor dos que me invocam. Nesse momento, eu gostaria que em duplas os irmãos orassem. E eu vou encerrar esse momento de oração com uma oração aqui onde eu estou. Em duplas os irmãos orem uns com os outros, pelos seus motivos de oração. Amém? Amado Deus e Pai, orações estão sendo levantadas nesse momento. Os teus filhos estão clamando a Ti. O Senhor está ouvindo as palavras que estão saindo da boca de cada um. E os que estão orando também pela internet. E o Senhor está orando, o Senhor está vendo as orações que estão no íntimo de cada um. Paizinho, nosso Abba, que os teus filhos que chegaram aqui buscando uma resposta tua, saiam daqui com essa resposta dada pela tua boca. Senhor, te pedimos que o Senhor use poderosamente o Senhor que vai nos trazer a palavra. Às vezes uma canção, uma palavra dita por Ele pode ser a resposta que o filho que entrou aqui hoje ou está na internet pedindo essa resposta. Senhor, alguns aqui estão com dores, eu estou com dor neste momento. Pai, colocamos em teu altar todos que estão enfermos, todos que vão ter as suas consultas, todos que de repente estão agoniados porque não conseguem comprar um remédio. Senhor,
chorado porque brigou com algum parente, aqueles que estão de repente com algum problema dentro do seu próprio lar de relacionamento. Senhor, oramos pelas famílias nesse momento e pedimos a tua intervenção. Pai, o Senhor sabe como vai ser a nossa semana. Nós não conseguimos tomar conta de nós mesmos, Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos direcione. Pai, somos dependentes de Ti. Como acabamos de cantar, nós nos rendemos aos Teus pés. Senhor, interfira na nossa semana. Pai, conduza a nossa semana. Senhor, nesse momento, eu Te apresento a irmã Clélia, que está internada, Senhor. Nós estamos pedindo por ela há alguns domingos. Te apresento, Senhor, a irmã Rose, que está com enxaqueca. Senhor, eu te apresento a minha mãe, Luzia. Senhor, eu lhe peço e venho me pedindo que a luz dos olhos dela não se apague. Coloco a minha vida, Senhor, essa dor que estou sentindo em teu altar. Senhor, coloco alguém nessa igreja que nesse momento está orando também, colocando as suas dores. E, Senhor, pode não ser dor física, mas dor emocional, uma dor de alma, depressão. Senhor, entra com providência. Esse é o momento que nós cremos que nós podemos nos derramar perante o Senhor, porque o Senhor está ouvindo as nossas orações. A Bíblia diz que o Senhor ouve o nosso clamor e que o Senhor nos ouve. E nós temos uma prova disso, Senhor, muitas provas disso. O irmão João Marques aqui, a Nicole, é motivo de agradecimento. E é motivo de agradecimento também muitas orações que foram respondidas. Nós nem sabemos, mas o Senhor respondeu aquela oração lá do íntimo do coração, que só o Senhor e a pessoa sabem. O Senhor respondeu, o Senhor agiu, o Senhor continua agindo. Pai, que a cada dia possamos buscar mais a tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Pai, eu gostaria de orar também pelo Mateus, missionário dessa igreja, que está no campo missionário. Senhor, sustenta o Mateus. Usa ele aonde ele está, Senhor. Nos usa em nosso dia a dia para falar de Ti, Senhor. Que possamos ser sal da terra e luz do mundo refletindo a Tua glória. Em nome de Jesus, gratos somos. Amém. Não sei se temos visitantes, mas não fiquem constrangidos. É uma prática do nosso livro, bem nossa. De
Thank
que ele tenha, Senhor, o sustento de cada dia, fruto do teu trabalho. Que o Senhor esteja abençoando a cada irmão aqui da nossa igreja, os demais espalhados na face da terra, Pai. Conclua, Senhor, os teus servos, Senhor, em emprego, Senhor, em trabalhos dignos, para que todos possam, Senhor, trabalhar, abençoar as suas famílias e abençoar a sua igreja. Em nome de Jesus, oramos gratos. Amém. Amém, irmãos. Convidar os pequeninos, venham para nós orarmos. O Davi já veio, e o Heitor? O que houve, Heitor? Está desligado aí? Bem, que Deus continue abençoando os nossos jovens, Kadosh, que a cada dia mais jovens venham se agregar a esse grupo e que os que estão sejam peças mobilizadoras para que os demais estejam juntos. Amém, irmãos? Fechem os olhos, vamos fazer silêncio, vamos orar. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por essas crianças. Obrigado, Senhor, pela professora que vai ministrar a eles nesta noite. Dê sabedoria à tua serva, continue abençoando e capacitando para que ela possa, Senhor, ensinar essas crianças que fazem parte da tua igreja e que já estão, Senhor, aprendendo da tua palavra, para que elas continuem crescendo na graça e no conhecimento da tua palavra. Abençoe a cada um deles, abençoe seus pais, ó Senhor, em seus lares durante a semana, pois a professora ensina, Senhor, ministra aqui no domingo, mas a semana inteira, Senhor, essas crianças passam em casa e temos a certeza que os seus pais também os ensinam. Capacite os pais a cada um, Senhor, para que eles também possam ministrar aos seus filhos durante a semana, Pai. Em nome de Jesus, que nós oramos gratos hoje e sempre. Amém. Devagar, sem correr, vamos ver quem consegue. Quero convidar o pastor Gilberto e o irmão Anderson, por favor. O pastor Gilberto tem nos ajudado, nos auxiliado aqui nesse momento. Ele é presidente da Ordem dos Pastores da nossa associação Abamel. E ele vai dizer de qual igreja que ele é, que eu não me recordo. É de Suzano? Igreja Batista da Vitória. Igreja Batista da Vitória. O Anderson ora para que Deus use o teu servo. Deus abençoe, pastor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações através do teu servo, Pai. Amém. Ó Deus, tudo que ele venha ministrar seja fruto do teu Santo Espírito, Deus. E fala poderosamente aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, Deus. Fala tudo o que precisamos, Pai. Que esta noite possamos sair transformados da tua casa. E que teu santo e glorioso nome seja invocado durante toda essa semana por nós, Pai. Pois cremos absolutamente que o Senhor reine em nossas vidas. Portanto, fala poderosamente, usa o teu servo nesse momento e fala poderosamente aos nossos corações. Que nós possamos sair desta casa transformados, diferente de como nós entramos, Pai. E se porventura há alguém ainda que não entendeu a tua palavra, não se rendeu aos teus pés, que hoje haja salvação nesta casa. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu sempre dou gafe, Quer o pedestal? não? Sou igual, irmão, não precisa ficar solto. De vez em quando eu começo a pregar, minha esposa está aqui e fala assim: você não apresentou a família. Então está aqui minha esposa, Celícia. Deus abençoe. Ou Céu, né? O nome dela é diferente, né? E ela está aqui conosco. Ela foi meu GPS, tá? Enquanto eu dirigia, ela falou assim: esquerda, direita. Por isso que acertou. Por isso que eu acertei. Né? E também trago aqui a saudação da Igreja Batista da Vitória em Suzano, né? E como sempre digo, é um privilégio aqui estar
em cada púlpito para ministrar a palavra, e também como representante assim também da ordem dos pastores, não é? E quero ler com os amados irmãos um texto muito rico, que é Mateus 5, de 1 a 6. Todos nós conhecemos esse texto. Deixa eu só pegar minha água para não esquecer, igual domingo há um mês atrás. Mateus 5, de 1 a 6, que é um texto muito interessante. Quero ler esse texto com os amados irmãos. Ele, na verdade, ele tem a parte A e a parte B. A parte A, quando a gente está no processo da conversão, e a parte B, que é do 7 em diante, depois que eu me converti, o que acontece comigo. Mas eu quero me ater nessa noite à parte A do sermão. Mateus 5, de 1 a 6, você que me vê pela rede social, abra aí a tua Bíblia e sei que você está no seu confortável sofá, ou estará no seu confortável sofá, quando ver essa transmissão. Então, nesse momento, preste atenção na Escritura Sagrada. Há certo dia, quando Jesus viu que a multidão se ajuntava, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensinar. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os humildes, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quero orar pelos irmãos nesta noite. Pai, obrigado porque temos o privilégio de aqui estar para ministrar a Tua palavra. Senhor, que o Teu Santo Espírito possa usar esse texto, a Sua palavra, e na repetição do sermão do Senhor Jesus Cristo, possamos, Senhor, ser alimentados. E para aqueles que nos verão pela rede social, seja agora, seja posteriormente, possam ser despertados para a necessidade da salvação. Senhor, abre o nosso entendimento, pois assim nós oramos, Pai, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Jesus viu aquela multidão. E o detalhe importante, quando Jesus vê aquela multidão, algo interessante a se destacar aqui: o público do Senhor Jesus neste momento histórico é um público que ainda não tinha entendido o plano da salvação. Era um público que esperava o Messias, era um público religioso que seguia todas as normas, os rituais, os 613 mandamentos inventados pelos judeus no período do silêncio profético. Então, com base nesse contexto religioso, o Senhor Jesus vem nos ensinar esse texto. E esse texto, amados irmãos, talvez você diga, querido irmão, querida irmã em Cristo, que está presente em rede social: eu não sei evangelizar. Se você souber explicar para uma pessoa Mateus 5, de 1 a 6, você vai evangelizar essa pessoa. Eu garanto, porque eu tenho a garantia de Jesus. O que o Senhor Jesus nos confronta aqui? E confronta ao público-alvo aqui, que eram aqueles religiosos da época. Para ser cidadão do reino de Deus, porque é isso que o Senhor Jesus está, e o próprio tema do Sermão do Monte é o cidadão do reino de Deus. Como ser um cidadão do reino de Deus? Primeiro, eu preciso ser pobre. Fala assim: pastor, já não gostei.
preciso ser pobre, né? Só que, amados, dentro do contexto histórico da igreja, até no histórico também lá, a partir de 360, quando a igreja se desvia com a entrada de Constantino na igreja, a igreja vai se distorcendo nos caminhos. O ser pobre aqui, amados irmãos, não tem nada a ver com a sua condição financeira atual. O ser pobre aqui, amados irmãos, é reconhecer que espiritualmente eu sou pobre. Esse é o significado. Os judeus, meus queridos irmãos, eram um povo extremamente orgulhoso. E entende o seguinte, algo interessante que eu aprendi com minha professora de missões, Bárbara Burns, já está aposentada, e ela era enfermeira. E algo que ela aprendeu de uma forma dramática. Um judeu ortodoxo não se permite ser tocado por um gentil. Quem são os gentis? Nós. Por quê? Eles se consideram melhores, assim como era no tempo do Senhor Jesus. Eu sou melhor que esse povo. E saibam, meus amados irmãos, que a expressão gentil não é elogio, é uma expressão de menosprezo, e corria com o seguinte conceito judaico da época: todo gentil apenas é lenha para alimentar o fogo do inferno. Era assim que eles pensavam de nós. Somos apenas lenha para alimentar o fogo do inferno. Então, amados irmãos, algo importante que o Senhor Jesus já quer destacar. Primeiro ponto importante que vale para o tempo de hoje também. Preciso reconhecer que eu sou espiritualmente pobre. Você que vive pela rede social, que não mata, não rouba, não fuma, não bebe e não joga na loteria. Nos lembra da ilustração muito antiga? A pessoa que fazia essas 5 coisas merecia o céu. Não mata, não rouba, né? Não joga, não é? Trabalha, esse merece o céu. Então, amados, precisamos entender, primeiro ponto, somos espiritualmente pobres. E eu destaco aqui, amados irmãos, é uma fala que eu sempre faço quando estou preparando uma pessoa para o batismo, fazendo o processo do discipulado, é o seguinte: você que vive pela rede social, e se porventura houver aqui alguém que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, todos nós nascemos no corredor da morte. Base bíblica, João 3,36. Sobre ele permanece a ira de Deus. Nascemos sob a ira de Deus, por causa da natureza pecaminosa, por causa das atitudes pecaminosas. Então, eu nada posso oferecer ao meu Deus para o meu resgate. Por isso, preciso reconhecer: Senhor, eu sou pobre, espiritualmente pobre. Primeiro ponto. E é lógico que, verdade seja dito, que Jesus citou isso, o jovem rico, por causa dos bens que tinha, se tornou orgulhoso. Posso comprar todas as coisas. E ele mesmo perguntou: que farei, Senhor, para melhorar meu currículo da eternidade? Aí o Senhor Jesus toca na ferida: abandona o teu Deus Mamon. Aqui é uma paráfrase, tá? Abandona o teu Deus Mamon, vende tudo e segue-me. O que ele fez? Deu as costas para o Senhor Jesus. Por quê? Ele confiava na sua riqueza.
Mas também pobre confia na sua riqueza. Não é só rico que se fecha no amor ao dinheiro. Pobre também se fecha no amor ao dinheiro. Então não é problema de rico, é um problema do ser humano, por causa do pecado. Mas o primeiro ponto importante: eu sou espiritualmente pobre. A partir disso vem o segundo aspecto para ser cidadão do reino de Deus. Preciso chorar por causa dos meus pecados, porque ele fala no verso 4: felizes os que choram, porque encontrarão consolo. Chorar por quê, amados irmãos? E algo interessante, naquele tempo havia as carpideiras. As carpideiras eram as mulheres que eram pagas para chorar nos velórios. Então ela chorava, não é? Tanto que no momento histórico da menina Tabita, Jesus falou: ó, vai todo mundo embora. Aí as carpideiras pararam de chorar e começaram a rir do Senhor Jesus. Então, o chorar aqui, amados irmãos, não é um chorar emocional, porque aqui nós temos vários perfis de personalidade. Os meus filhos reclamam: pai, você não chora, você não demonstra muita emoção, né? Raramente, às vezes, quando um filme é muito triste assim, dá aquela gotinha de lágrima, né, Céu? Aí eu falo que foi um cisco, né? Raramente. Mas tem aquelas pessoas, meu filho, ele se emociona, né, Céu? Ele se emociona, né, fica emocionado. A Mel nem tanto, não é? Então, quanto ao chorar, tem um perfil de cada um. Mas esse chorar aqui, amados irmãos, eles entenderam o contexto do que era chorar. Era o verdadeiro arrependimento, o reconhecimento que, por ser pobre, a sua esperança de redenção estava o quê? Zerada. Ou seja, estou sem esperança. E aí vem a palavra de consolo, amados. E você que me vê pela rede social: felizes os que choram. E essa palavra até é um paradoxo, né? Felizes os que choram, porque serão consolados, encontrarão o consolo. De onde encontrarão o consolo? O consolo que vem de Deus através de Cristo Jesus, e a ação do Espírito Santo de Deus, mostrando o que? O Redentor. Então, meus amados irmãos, e aqui eu abri um parênteses que é muito importante. Amados irmãos, hoje no nosso contexto brasileiro, a sociedade diz que quem chora é fraco. Mas eu quero dizer para cada um de nós aqui, amados irmãos, se você, no seu emocional, dá vontade de chorar, chore. Por quê? Alguns que não choram têm infarto, têm problema de pressão alta, não é? Tem problema de estresse, ou seja, porque não colocam para fora as suas emoções. Então, algo importante, precisamos colocar para fora, e falando para a melhor pessoa, que é o nosso Deus, em oração, verbalizando, assim tirando o peso que está sobre nós. E os que choram serão consolados pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra do nosso Deus é muito clara: o choro pode durar uma noite, não pode passar de uma. Ou seja, e aqui, abrindo parênteses aqui, amados irmãos, eu não posso ficar chorando a vida inteira.
Eu tenho que entender a ação do Espírito Santo de Deus mostrando o caminho da consolação. Numa paráfrase, o choro só pode durar 6 horas. Porque de manhã virá o consolo do Espírito Santo de Deus. Assim diz a palavra. Por isso o apóstolo Paulo está pregando lá na minha igreja. O Senhor Jesus aqui e o apóstolo Mateus nos relembra aqui, amados irmãos, que nós precisamos chorar por causa dos nossos pecados, e aí nós encontraremos o consolo. O chorar significa o verdadeiro arrependimento. John Stott, que é aquele que escreveu sobre o Sermão do Monte, e até Billy Graham também escreveu. Essa semana eu estava vendo um livro que eu tenho em casa, não cheguei a ler, mas eu tenho. O Billy Graham escreveu sobre o plano da salvação com base no Sermão do Monte. Exatamente essa estrutura que está aqui. E algo importante, John Stott fala que a igreja do Senhor Jesus precisa chorar de tristeza por causa dos seus pecados cometidos. A igreja precisa chorar por causa dos seus pecados cometidos. Algo importante, amados, que eu destaco aqui. Quando você vê alguém que está contando o seu pecado com alegria, é porque não se arrependeu. O pecado, ele entristece o espírito. E a Escritura é muito clara: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, amados, não podemos nos alegrar com o pecado. Pelo contrário, devemos nos entristecer verdadeiramente e confessar os nossos pecados. E aquele que entende que é pobre espiritualmente, ele precisa entender que ele precisa ter um verdadeiro arrependimento, mudança de vida. Não farei mais isso, na dependência do Espírito Santo de Deus. Vou mudar o meu caminho, na dependência do Espírito Santo de Deus. Como hoje vindo para cá, era para eu virar à esquerda, eu fui direto. Opa, errei o caminho, preciso me arrepender. Aí eu obedeci ao GPS e peguei a curvinha lá. Me pergunte o nome da curvinha, tá? Não vou saber o nome não, mas cheguei aqui. Então, arrependimento é mudança. Arrependimento é o choro verdadeiro. E quem assim faz, encontra o consolo do Espírito Santo de Deus. E amados, o Espírito Santo de Deus, ele é o Consolador. Lembre-se, 1 João capítulo 15, o Espírito Santo de Deus, ele é o Consolador. Mas também, para ser cidadão do reino de Deus, preciso ser manso. Bem-aventurado ou felizes os mansos, porque herdarão a terra. Irmãos, mansidão não é passividade. Mansidão não é apatia diante da situação da vida. Mansidão é o comportamento tranquilo e não revoltoso quando confrontado pela palavra de Deus. E amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito interessante. É a igreja consumo. Hoje a igreja é como uma lanchonete.
e quem já escreveu isso há muitos anos atrás foi o pastor Lourenço. E nessa lanchonete, amados irmãos, se eu não gostar do alimento, eu troco de restaurante. Se eu não ficar satisfeito, eu troco do restaurante. Hoje, amados irmãos, falar a verdade do Evangelho é ofensivo. Hoje, a frase que nós ouvimos muito tirada do seu contexto original é: você não pode me julgar. Então, queridos irmãos, e você que me vê pela rede social, que porventura saiu de uma igreja porque você foi disciplinado, eu quero que você entenda o seguinte: quando Jesus falou não julgueis, ele estava falando para uma comunidade não convertida que achava que todo aquele que quebrasse a lei, ou aquele gentio não circuncidado, ele era lenha para o fogo do inferno. Sumário. Ou seja, o não julgar, quando Jesus fala, significa, sabe o quê? Não decretar sentença condenatória. Esse é o significado do texto. E nós não podemos tirar o texto do seu contexto. Só que muitos cristãos que eu já conheci tem essa famosa frase de ladainha: a igreja não pode me julgar, o pastor não pode me julgar. Julgar é disciplinar. Só que, amados irmãos, a Escritura Sagrada tem um papel importante de nos corrigir. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, amados irmãos, eu preciso ter a mansidão de reconhecer o meu pecado. Você, meu querido, eu não vi a sua página da internet, que nem na sua página eu sei qual é, mas uma coisa eu quero dizer: se você pecou essa semana e não pediu perdão, o faça. Peça perdão. Porque nós, cristãos, nós somos igual àquele que foi pego pela polícia. E aí vem o repórter e pergunta: você se arrepende do roubo que você fez? Sim. Não, ele se arrepende de ter sido pego, não do roubo. Então alguns dizem que se arrependem porque foi pego, como dizem, com a mão na botija. Por isso, não porque foi quebrantado pelo Espírito Santo de Deus. Então, mansidão aqui, amados irmãos, felizes os mansos, são aqueles que se sujeitam, reconhecem que, em termos salvíficos, reconhecem que tem a natureza pecaminosa, primeiro ponto. Reconhecem que tem atitudes pecaminosas e, em oração ao Senhor, pede perdão, fala assim: Senhor, eu mereço o inferno. Por quê? Porque eu sou descendente de Adão. Eu mereço o inferno. Porque se nós formos fazer uma pesquisa aí, amados irmãos, os irmãos mesmo, põe no Facebook, ou se você tem Instagram, faz a pesquisa. Se você merece o céu, diga sim. Se você não merece, diga não. Vai dar 99,9% de pessoas colocando sim, 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 eu mereço. É ou não é? Só que, amados irmãos, nós temos que ter a mansidão de, ao abrir a palavra, a mansidão
de quando o pastor fala, de quando o professor da escola bíblica fala, ou de quando o seu irmão te exorta em algum ponto, fala, peraí, eu vou refletir. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso mudar esta área da minha vida. E é esta mansidão que o texto está falando. Porque para ser cidadão do reino de Deus, tem que estar sujeito à Escritura Sagrada. E eu sempre gosto de relembrar aos novos convertidos que o sabão do crente, o sabão do cristão é a Bíblia e o Espírito Santo, onde eu abro a palavra e eu sou confrontado com essa palavra. A palavra ela tem que me confrontar. Eu não abro a palavra para o outro, eu abro a Escritura Sagrada para mim mesmo. Então, meu querido, minha querida, muitos pastores estão passando por aqui. E às vezes alguém pensa, peraí, eu acho que o dirigente, irmão Almir, né? Amauri, presidente, está falando da minha vida lá na ordem dos pastores. Não, meu querido. E nenhum pastor está se comunicando. Se Deus está falando, seja manso. Se você se considera um cidadão do reino de Deus, seja manso. E você, meu querido, que me vê pela rede social, que ainda não entregou sua vida a Cristo, para de colocar defeito na palavra. Porque quando nós começamos a colocar defeito na palavra, é porque essa palavra está incomodando, confrontando. Dr. Russell Shedd, ele falava, isso eu aprendi, porque eu tive o privilégio de ser um dos alunos dele, muitos alunos. Ele falou o seguinte: esta reunião aqui, meu querido irmão em Cristo, não é para você se sentir bem. Essa reunião aqui é para que, quando necessário, você seja consolado, sim, mas quando necessário, você ser confrontado com seus erros, seus pecados, suas falhas, suas omissões, sua omissão. Porque nós cristãos, nós pecamos em dois aspectos: pela ação e pela omissão. Então, meu querido, não seja omisso. Você que me vê pela rede social, não seja omisso. Então, não peque pela omissão e nem pela ação. Mas seja um cristão. Fala assim: Senhor, eis-me aqui. Estou pronto para fazer a tua vontade. E estou pronto para ouvir a amorosa correção do Espírito Santo de Deus. Então, para ser cidadão do reino de Deus, preciso ser manso. E a última atitude é olhar para a cruz de Cristo e olhar para o túmulo vazio. Ter fome e sede de justiça. Por que eu entonei tão forte essa palavra justiça? Você já ouviu lá o Bate ou da Atena? Já repararam quando as pessoas falam que perderam algum ente querido, que aconteceu alguma tragédia? Eu só quero justiça. Já viram como eles falam com uma tonalidade forte de justiça? Mas sabe qual é a justiça que as pessoas estão falando ali? É aquilo que o texto lá do Antigo Testamento nos lembra: olho por olho, dente por dente. Só que olho por olho, dente por dente não é vingança, mas é a justiça equilibrada.
dentro do contexto de prejuízo do Antigo Testamento, se ele matou o meu boi, então ele vai me ressarcir com um outro boi, e não com a manada inteira. Se ele matou a minha cabritinha, então ele vai me devolver uma outra cabritinha com o mesmo porte. Esse é o significado do texto. Só que, amados irmãos, nós somos assim. Se eu sou a parte transgressora, eu peço misericórdia. Se eu sou a parte ofendida, eu peço vingança. Então, quando você ouvir a expressão, eu quero justiça, na realidade, aquela pessoa de coração ferido, ela está pedindo a vingança. Amados, a vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence ao Senhor Jesus. Não pertence a mim, não pertence a você. Por isso que nós precisamos ter fome e sede de justiça, que significa o quê? Redenção ou justificação. Ter fome e sede da justificação que se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Meu querido, se já caiu a sua ficha lá no início da meditação que você é pobre, eu também sou pobre. Então o que devemos fazer em todo esse processo? Depois de chorar pelos meus pecados, depois de ter a mansidão de ouvir a confrontação da palavra, porque a palavra veio para nos confrontar, mostrar a nossa iniquidade. Agora é a hora de olhar para a cruz de Cristo e para o túmulo vazio. Por quê? Jesus Cristo é o nosso Redentor. Guarde a palavra de Jó, que nem conhecia Jesus, mas tinha uma intimidade tão grande com Deus. E Jonas também. É muito interessante. Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive. O Jonas, que de misericórdia não tinha nada para os ninivitas, ele reclamou no capítulo 4 de Jonas: Senhor, eu sabia que tu és misericordioso. Então, meus queridos, e aqui vem um ponto-chave de fechamento e transição para uma outra oportunidade. Qual é? Amados, o nosso Redentor vive. Meu querido, minha querida, nós temos um probleminha lá no íntimo. Alguns, não todos, graças a Deus. Alguns têm a cara que podem dizer: eu não fiz nada de errado. Mas outros têm um problema, e esse problema é no seguinte aspecto: ele fica relembrando os seus pecados cometidos, que já foram confessados. Sabe aquela visão antiga que a gente via nos filmes americanos, do preso, com toda a listrada e uma bola de ferro no pé? E na Inglaterra antiga também, às vezes o cristão, ele permitiu que o diabo colocasse no tornozelo dele aquela bola de ferro. Então eu quero dizer ao amado, à amada, a seguinte verdade: o teu Redentor vive. Amém.
E eu gosto do texto de 1 João, capítulo 1, verso 8, verso 9. Meus filhinhos, não pequeis. Agora a minha paráfrase aqui. Mas eu sei que vocês vão pecar. Então, nós temos um advogado. E esse advogado não é da OAB, é do trono de Deus. Amém. Esse advogado, ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você em tempo real. Você já imaginou isso? Aquela visão do filho pródigo, onde o pai fica olhando para a rua, esperando o filho voltar, é a mesma visão que Deus tem e do seu Filho que está à direita do Pai, o Senhor Jesus. Meu querido, minha querida, não é para você ficar remoendo o teu pecado cometido. Mas eu não podia, mas eu não podia, mas eu não podia. Não. Confesse e olha para o remidor. O seu remidor vive. O seu remidor, ele está sentado à direita do Pai. E ele tem nome. Ele se chama Jesus Cristo. Meus queridos, todos nós aqui temos um tendão de Aquiles. Todos nós aqui temos um ponto fraco. E nós temos 3 inimigos. Dr. Russell Shedd, ele escreveu um livro, O Mundo, a Carne e o Diabo. Os nossos 3 inimigos. E o apóstolo Paulo também disse: quando eu me acho forte, sou fraco. E nós cantamos aqui: Senhor, eu tentei. Não vou tentar cantar que nem vocês não, tá? Senão vai estragar a música. Mas olha, eu tentei sozinho e não deu. Senhor, eu estou voltando. É de Ti que eu preciso. Então, meu irmão, minha irmã em Cristo, e você que me vê pela rede social, para vencer o pecado, só tem uma arma: encher do Espírito. Porque o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. Então, eu preciso alimentar o Espírito para que ele vença a minha carne. E eu tenho um remidor. Ele se chama Jesus. Por isso, você que ainda não é cristão, entenda: você é pecador. Você precisa da redenção. Eu não vim aqui só para levantar o problema. Eu vim aqui para apresentar a solução. E a solução se chama Jesus Cristo. Amém. Mas isso serve para nós também. Queridos irmãos, não é para ficar sentado no chão lamentando o meu pecado. Eu tenho que olhar para o meu Redentor. E o meu Redentor tem nome e ele se chama Jesus. Amém. Por isso, queridos irmãos, se o Espírito Santo de Deus te lembrou algo que você fez, seja por ação ou algo que você deveria ter feito, mas não fez, então seja por omissão, Ele está pronto a nos perdoar. Primeiro, marca esse texto na tua Bíblia, 1 João capítulo 1, verso 8, verso 9. Nós temos um Redentor e ele se chama Jesus. Quando você pecar, assuma as consequências das suas decisões, sim, mas não fica carregando uma bola de ferro como se Jesus não tivesse te perdoado, como se a obra
redentora de Cristo na cruz, ou o sangue de Cristo na cruz, fosse limitado, porque não é limitado. Ele perdoa a qualquer pecado. Um irmão nosso na fé, para que você entenda isso, que cometeu um crime bárbaro, quando ainda viciado em drogas, matou a esposa cristã com mais de 20 facadas. Mas ele conheceu a Cristo na Cristolândia, entregou sua vida a Cristo e foi para julgamento. Sabe o que aconteceu? O que ninguém esperaria. O promotor o absolveu. Sabe o que é isso, irmãos? É uma prova que tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, ele cometeu um crime bárbaro quando estava na paranoia da droga e no domínio de Satanás. Mas Jesus disse: eu te perdoo, tanto lá quanto aqui. Então, amados, desamarra essa bola de ferro que você colocou no teu tornozelo. Tome, vou usar uma palavra meio peteca. Tome posse do perdão que Cristo dá, porque é bíblico. Ou se apodere do perdão que Cristo quer te oferecer. Meu querido e querida, é isso. E esse é exatamente para você que vê pela rede social, como ser um cidadão no reino de Deus. Ser espiritualmente pobre, chorar de tristeza por causa dos seus pecados, ter a mansidão de receber a palavra de repreensão e direcionamento, e ter fome e sede da justiça de Cristo. É isso. E igreja, para nós precisamos entender que não houve em nós nenhum mérito para sermos salvos. Não devemos nos alegar com a iniquidade do mundo e nem com a nossa. Ouvir a voz do Espírito quando Ele nos exortar com a palavra e confessarmos os nossos pecados ao Pai em nome de Jesus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Queridos irmãos, vivamos a alegria do perdão em Cristo. Talvez você entrou aqui como um filho pródigo, descalço porque desperdiçou a vida lá fora. Sabe qual foi? Qual será a sua recepção em Jesus? O anel de filho é devolvido. Os calçados são colocados de novo no seu pé, porque você não é mais escravo, mas livre em Cristo Jesus. E há um banquete. E a Bíblia fala: quando um pecador se arrepende, a festa é no céu. Então é isso. Mas eu quero orar por você nesse instante. Orar para que o Senhor te ajude. Não projete perfeição nem em você mesmo. E dependa totalmente do Espírito Santo de Deus para vencer o pecado. Mas peça, Senhor, me ajuda a me perdoar a mim mesmo daquilo que eu fiz de errado. Porque eu sou pecador,
preciso jogar meu orgulho fora e aprender a vencer o pecado na dependência do Espírito Santo de Deus e não da minha religiosidade. Quero orar pelo você que está em rede social e pelos amados irmãos que estão aqui presentes. Pai, quero pedir em nome do Senhor Jesus, se há servos teus ocultando o pecado, que em nome de Jesus, pelo toque amoroso do teu Espírito, possam ser confrontados e conduzidos ao verdadeiro arrependimento. Mas também eu quero pedir para servos teus que permitiram que Satanás colocasse uma bola de ferro no seu tornozelo, relembrando coisa antiga que já foi perdoada em Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus, capacita o teu servo a se apoderar do perdão que já foi dado em Cristo Jesus. Porque sabemos, Pai, fomos lavados no sangue do Cordeiro. Fomos libertos do poder do pecado. Mas ainda somos pecadores. Mas nós reconhecemos o nosso Redentor. Mas nós reconhecemos o nosso advogado. E tem nome. E se chama Jesus. Por isso, Pai, liberta o teu povo da raiz de amargura, do sentimento de culpa, e traz de volta a alegria de uma vida perdoada. Que o Espírito Santo complete esta obra no nome do Senhor Jesus. Amém. Que ao confessar o teu pecado, que volte a alegria de servir ao Senhor. Passo a palavra para o irmão. Então, quero convidar os meus queridos irmãos que estarão me auxiliando aqui na ceia do Senhor. E tem um texto que eu gosto de ler muito quando ministro a ceia. Que é o texto de Marcos 14. Marcos 14, a partir do verso de número 22. Diz o texto: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e entregou aos discípulos, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramada em favor de muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que o beber novo no reino de Deus. Um detalhe do texto, amados irmãos: o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Por que o Senhor Jesus não fala a todos? Por uma razão. Porque para desfrutar desse privilégio é necessário arrepender-vos e crede. Norma do Senhor Jesus. A salvação, meus queridos irmãos, embora a teologia liberal está pregando isso, a salvação não é automática. E quando nós estamos celebrando a ceia do Senhor, aqui também nós estamos proclamando o Evangelho. Você que me vê pela rede social, entenda o seguinte:
salvação não é automática. Você, meu querido, minha querida, precisa praticar Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 6. E ter fome e sede da justiça de Cristo. E nós vamos então, e aí sim, você vai poder participar da ceia do Senhor. Quando você entregar a sua vida a Cristo plenamente. E eu quero convidar aos amados irmãos batizados que estão em plena comunhão com o corpo de Cristo, se coloquem em pé para assim participarmos da ceia do Senhor. Enquanto nós estamos recebendo o primeiro elemento, o pão, vamos louvar ao nosso Deus vivo. Louvemos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, amor, minha mente e coração, e meu perdão, restaurou minha comunhão. Digo eu, Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Nesse instante, sempre lembrando que aqui não é a Santa Ceia, mas é a ceia do Senhor. E é para nos relembrar, mês a mês, quem é o nosso Redentor. Deixa eu ser diácono. Porque todos nós devemos ser diáconos, viu, queridos irmãos? Todos nós estamos aqui para servir. Eu quero convidar a irmã que ore ao nosso Deus, porque esse pão continua pão. Você que me vê pela rede social, não há aqui a transubstanciação ou presença espiritual, mas nós estamos em comunhão na mesa do Senhor. E diante disso, o Cordeiro de Deus, aquele que morreu pelos nossos pecados. Amém? Santo Deus e eterno Pai, obrigado pelo privilégio, Senhor, de estar aqui na tua casa. Amém. Para esse memorial, Senhor, que possa estar nos nossos corações e que jamais possamos esquecer, Pai, desse amor que o Senhor nos deixou para seguir. Em nome de Jesus, eu te agradeço por isso. Como o apóstolo Paulo falou, comamos em memória.
Quando eu olho para o cálice, que eu lembro do sangue de Cristo, que foi derramado na cruz até a última gota por causa dos nossos pecados. Eu gosto sempre de relembrar a igreja, para que nós saibamos sempre aprender a perdoar. Por isso que eu reitero a palavra do apóstolo Paulo no livro de Romanos. Aqui, queridos irmãos, aqui não há um justo sequer. Nunca se esqueça disso. Porque quando você entender isso, você estará fechando a porta para que o inimigo não venha cirandar na igreja do Senhor Jesus. Amém. Aqui não há um justo sequer. Talvez o seu pecado não seja aquele, a sua fraqueza, mas seja outra. É igual a história do regime. Uns não podem com açúcar, outros não podem com sal. Mas ambos, os dois, têm uma deficiência. Então aqui não há um justo sequer. Por isso, nós precisamos ser lavados no sangue do Cordeiro, à luz de 1 João, capítulo 1, verso 8 e verso 9. Convido o irmão a orar por nós. Graças te damos, ó Pai, por esse momento. Abençoa, Pai, a cada um. Seja com nossos corações, Senhor. Perdoa nossos pecados. Seja conosco, Senhor. Obrigado pela remissão do Teu Espírito Santo, ao qual fomos lavados, Senhor, pelo Seu sangue. Nos abençoa, nos fortalece a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Bebamos em memória. Pai, dou graças, Senhor, porque somos pecadores, Pai. Mas como João o Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, Pai, porque nós erramos, nós falhamos, mesmo após a nossa conversão. Nós repetimos erros antigos, nós fazemos erros novos. Mas, Pai, pelo mover do Teu Espírito, nos ensine a cada dia olhar para Cristo e confessarmos os nossos pecados e verdadeiramente chorarmos de arrependimento, buscando a fome e sede de justiça ser saciada em Cristo Jesus. Obrigado. Só temos a agradecer no nome do Teu Filho, o Senhor. Somos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E
lembrar os irmãos que no próximo domingo pela manhã, às 9 horas, nós temos a nossa assembleia. Todos devem estar aqui para discutirmos assuntos inerentes à obra, ao andamento das coisas de Deus, da casa de Deus. Então, cada um de nós venhamos ter esse compromisso também. Mas venham antes, traga aquele pão, aquele bolinho que você comprava para comer em casa, vem comer aqui em comunhão com os demais irmãos. Amém? E eu vou convidar o pastor para estar ali na frente conosco. Todos, após a oração, saiam. Mesmo se tiver algum assunto para discutir aqui, passa por ali, cumprimenta o pastor, depois volta. Tá? Aí o pastor não fica ali em pé, aguardando. Então todos saem, depois voltam para conversar. Tá bom? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com a tua igreja, com o teu povo espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre.